Sejam bem-vindos ao podcast, hoje com o Dr. João Iorra, para nos falar sobre as novidades da cirurgia plástica voltada às cirurgias corporais. Hoje também contamos com o apoiador Active Tape e patrocínio de Asgurias Semijoias e Luviv de roupas. João, conta um pouquinho para nós, então, como estão sendo as últimas cirurgias, como foi 2024, como já começou 2025... Fê, primeiro prazer te receber aqui no consultório. Tá tudo muito bom, né? Apesar daqui do Rio Grande do Sul, ano passado a gente ter passado por um grande trauma, né? Que foram as enchentes. A gente conseguiu recuperar bem e estamos aí cada vez operando mais, com mais avanço, mais tecnologia, que isso tudo colabora bastante em todos os nossos procedimentos, né? E, João, eu gostaria que tu conversasse com a gente, com todo mundo que está nos ouvindo, sobre algumas dúvidas ou sobre algumas certezas que as pacientes têm quando vêm consultar conosco, né? Sobre algumas possibilidades cirúrgicas. Então, assim, ó, vamos começar falando o que você não faz. Bom, a gente não faz muita coisa, né? A gente não faz. O principal que eu falo para as pacientes é eu não faço milagre, né? Então, o sucesso da cirurgia vem de um planejamento adequado, né? E isso inclui um preparo pré-operatório adequado. Ou seja, muitas vezes a gente tem que mudar alguns hábitos alimentares, atividade física, para que a cirurgia traga o melhor resultado, o resultado esperado para a paciente. E que a intervenção que a gente vai fazer perdure, né? Eu sempre explico para as pacientes também assim, não adianta, tudo que te levou a ter o corpo que tu tem hoje é construído pelos teus hábitos, basicamente. Claro, existe genética, existem vários fatores, mas o que a gente consegue controlar são os hábitos. Não adianta a gente não mudar hábito nenhum, fazer uma grande intervenção, fazer uma lipoescultura de corpo inteiro, um abdômen enorme e os hábitos se manterem os mesmos do pré. Por quê? Ou a falta de hábitos. Os hábitos errados, digamos assim, né? Se manterem porque no pós, beleza, fizemos uma excelente cirurgia, excelente resultado, só que se os hábitos se mantiverem aqueles mesmos, alimentação errada, sedentarismo, o corpo invariavelmente vai voltar para aquele estado que estava pré-cirúrgico, junto com trauma, né? Então ele vai, às vezes, volta, acumula gordura em áreas que antes não acumulava, começa a, digamos, estragar o resultado ou encurtar muito e logo precisa fazer uma outra cirurgia. Então, essa mentalidade que a gente tem que pensar logo de início, né? Tu me perguntou também o que a gente não faz. A gente não faz a cirurgia que a paciente quer, né? A gente faz a cirurgia que a paciente precisa, ponto, né? Não adianta chegar aqui... Eu estava esperando por essa frase. Não adianta chegar aqui querendo um resultado de alguém que viu, porque assim, a gente tem que tentar identificar o biotipo da pessoa, o que ela tem de estilo de vida, né? E adequar os desejos dela, né? Porque não adianta também a gente botar um resultado que não condiz com o teu corpo, né? Botar um implante muito grande numa pessoa que é muito atlética, que é muito ativa, que vai começar a incomodar, ou secar muito uma pessoa que se nem precisaria estar fazendo uma lipo, mas tem aquela ideia que não sei quem tem um abdômen super seco, super chapado, também não vai ficar legal, né? Então a gente tem que pensar sempre a longo prazo, assim, o que vai combinar com o estilo de vida, com o dia a dia daquela paciente, para a intervenção cirúrgica não ser um fardo, no fim das contas, né? Só agregar na vida dela. Sim, né? Com certeza. E desmistifica para nós, então, a diferença entre a lipoabdominoplastia e a mini lipoabdominoplastia. Tá, isso também. A maioria quer fazer a mini achando que é uma coisa. O que toda paciente quer é ter uma cicatriz pequena, né? Como se a cicatriz fosse determinante de resultado. Mas o que eu também sempre explico para as pacientes é que a gente tem que fazer a melhor cirurgia possível. Não adianta querer economizar em cicatriz e entregar um resultado mais ou menos, né? Para fazer uma cicatriz menor. As cicatrizes da cirurgia plástica a gente sempre esconde em áreas de dobra, em áreas que ficam com roupa íntima, né? Escondendo. Mas não adianta a gente tentar fazer uma cirurgia
que reduz a cicatriz, mas que não entregue um resultado excelente, né? Então, vamos lá. No abdômen, a gente sempre tem 3 componentes no tratamento, né? A lipoabdominoplastia clássica, né? Ela é uma cirurgia para uma paciente que tem muita flacidez de pele, que a gente não consegue compensar com tecnologias, com lipoaspiração e tudo mais. A mini lipoabdominoplastia é uma paciente muito mais restrita à indicação, né? Uma paciente que tem uma flacidez, mas principalmente em abdômen inferior, que tem um umbigo na posição normal para alta, né? Porque na mini a gente invariavelmente vai descer um pouquinho o umbigo. E é basicamente isso. A gente sempre tem que pensar também no componente muscular dessa flacidez, né? Não adianta tentar fazer uma lipoaspiração isolada para uma paciente que tem diástase de reto abdominal, porque muito do abaulamento daquela parede é da musculatura, parede, né? Não, eu sempre explico assim que é como se fosse um pilar de sustentação, que é o teu core, não está segurando os órgãos internos, né? E tu precisa mexer nisso. Não adianta lipoaspirar ou tirar um fuso de pele inferior para, eu quero reduzir cicatriz e tal. Não vai adiantar, porque o abaulamento é da parede muscular, né? E aí a gente começa a pensar assim, em avanços tecnológicos, porque são coisas que a gente não conseguia resolver até um tempo atrás. E hoje em dia a gente, claro, sempre busca soluções para esses casos que ficam num limbo, né? Da mini, assim, eu não consigo aplicar, mas não quero cicatriz. Bom, a gente pode fazer a aplicatura por vídeo, né? Só para tu explicar para as pessoas, a aplicatura é a aplicatura junção. é a junção, porque eu sempre gosto de explicar na minha camisa para as pacientes, né? Em consulta, assim, pensa que a minha camisa está aqui, ou pensa num balão também. Depois de ele expandir muito durante a gestação, ou às vezes por grande ganho de peso e pós perda de grande peso, toda a parede muscular volta à posição normal. Só que muito desses ligamentos entre os músculos afrouxam, eles não conseguem voltar para a posição normal. Então, aí que entra a diástase, né? Essa diástase é o afastamento. Ela após essa perda de volume intraabdominal, ela não consegue mais voltar. E mesmo que não tenha pele sobrando e tal, mas se a parede muscular está flácida, vai ficar com aquele abdômen que parece que está assim, numa gestação de 4, 5 meses, né? Um abdômenzinho que não resolve com nada, faz academia, faz tudo e não resolve. Muito provavelmente isso é uma diástase abdominal, né? Existem alguns tratamentos para reforço de parede, né? LF, eu sempre tenho LPF, como a LPF, só que quando essa diástase é muito grande, não tem muito o que fazer, tem que fazer aplicatura, né? E aí eu estava te comentando assim, tem uma diástase grande e não tem muita flacidez de pele, até um tempo atrás não tinha muito o que fazer, assim, fazia uma mini, só que daí tem uma cicatriz que varia conforme a flacidez. Hoje em dia a gente pode pensar em fazer uma aplicatura por vídeo, né? São 3 furinhos para entrar o aparelho de vídeo, faz a aplicatura normal, como no abdômen clássico, como na mini abdominoplastia, e depois a flacidez de pele a gente pode corrigir com Renuvium, Argoplasma, Bodytight, qualquer uma dessas tecnologias de retração de pele. Mas aí sim são pacientes muito restritas a indicação, né? Justamente porque a gente tem que avaliar quanto de pele está sobrando, se essa pele vai retrair ou não, qualidade de pele, se a gente, isso é muito feeling, assim, né? Tu pega na mão e vê se essa pele não vai retrair, ou essa pele é durinha, vai retrair bem, né? Uma coisa muito de feeling mesmo, né? Voltando à máxima de que a avaliação bem feita... Sim, não tem o que substitua, né? Não adianta ver um vídeo. Tanta gente faz bastante teleconsulta também, paciente que é de longe e tal. A gente sempre explica assim, beleza, a gente tá fazendo essa primeira consulta, mas antes de eu te operar, eu vou ter que te ver. Exatamente. Para planejar, exatamente. Porque assim, uma coisa é um abdômen de uma paciente que tem uma qualidade de pele assim, muito elástica, que eu sei que vai fácil descer. Outra que não, que é mais durinho, e que não vai responder bem à tecnologia. Então é uma coisa que, e isso não tem, acho que não inventaram nenhuma tecnologia ainda que substitua a mão, né? Que vá lá e sinta e apalpe, vê a qualidade do músculo. A gente faz ultrassom também para ver a qualidade do músculo, se ele está muito fino, muito grosso, se tem que enxertar ou não, enfim. São várias coisas. Falando nisso, me lembrou de uma paciente que ela veio fazer uma consulta pré-operatória, fisioterapêutica e tal.
E daí ela me pediu assim, ó, tem como eu pedir para o médico para minha cicatriz da abdominoplastia ser só até aqui? Eu disse, não, porque é ele que vai definir na hora. Eu disse, já pensou se ele faz só até ali e daí tu fica tipo com uma prega, tipo plissado, sabe roupa plissada? Isso acontecia, né? Exatamente. Antigamente, quando era tudo mais dentro de um quadrado, é até tanto, né? Exato. Hoje em dia a gente nota um atendimento e uma cirurgia muito mais personalizada, Sim. né? E eu sempre explico assim, a gente vai fazer a menor cicatriz possível, sempre, dentro do que vai ficar do bom, adequado. Né? Não adianta eu tentar economizar a cicatriz e ficar com uma orelhinha, assim, uma sobra de pele que eu vou ter que reintervir, né? E às vezes acontece, não tem problema nenhum, só que não adianta eu sair de cirurgia já tentando compensar uma coisa que eu sei que não vai dar, né? Só vai demorar mais para ficar um bom resultado. Exato, né? E agora, reproduzindo as perguntas que as pacientes fazem para mim também, tá? Para fazer uma lipoaspiração, o que seria o ideal? A paciente estar no seu peso ideal e só tirar aquela gordurinha que não sai na academia, que não é questão de emagrecer? Ou, sim, ela pode estar com um sobrepeso significativo, 20 quilos acima, para mais? Isso é um clássico também, né? A gente sempre fala assim, lipoaspiração não emagrece, não é para emagrecer, não é para... E isso é uma coisa muito de conduta de médico para médico, né? Tem cirurgiões que lipoaspiram 15 litros de uma paciente, que expoliam muito, né? Que causam um grande trauma e tal. E assim, isso é uma coisa particular, tá? Ao meu ver, não... Uma paciente que vai lipoaspirar 10, 15 litros, para mim ela fez um preparo inadequado. Ela operou antes de estar preparada para a cirurgia. Porque a lipoaspiração ela serve para contorno, não serve para te esvaziar, né? E até assim, e voltamos àquilo dos hábitos, né? Se tu tá com hábitos que te mantêm com sobrepeso e tu não conseguir mudar isso, atividade física, dieta, que são coisas mais demoradas realmente para melhorar, se tu não conseguir fazer isso no pré-operatório, muito difícil tu conseguir manter no pós. E aí, tem uma coisa fisiológica também. Toda a lipoaspiração que a gente faz são adipócitos, a gente está tirando célula das regiões. E o nosso corpo usa elas para depósito de energia, de vitaminas, de vários elementos que a gente vai precisar. Se tu já está acumulando muito e mantendo hábitos que acumulam, a gente vai lá, lipoaspira, seja 15 litros, um grande trauma, teu corpo vai entender que ele vai ter que guardar em algum outro lugar. E se tu vai continuar com aquele intake de calorias ali, recebendo muita coisa, teu corpo vai começar a acumular em outras áreas. Daí tem aquela história de começar a acumular em gordura visceral, né? Começar a acumular em fígado, começa a acumular em outras áreas que a longo prazo vão te causar mais risco que benefício. Então, voltando à tua pergunta, não aqui, né, uma coisa particular, a gente faz um preparo pré, tu tem que estar, assim, no peso ideal para fazer uma cirurgia de contorno, né? Tira porque é uma coisa genética também, de distribuição de gordura. Mulheres acumulam um pouquinho mais em abdômen inferior, em glúteo. Tem algumas áreas que a gente vai lá e só retira onde está sobrando, adiciona gordura em contorno de glúteo, onde está faltando um pouco de volume, mas a gente tem que pensar ela como uma cirurgia de refinamento, né? Não como uma cirurgia emagrecedora. Sim. Né? Para mim não faz sentido nenhum. Até dá para explicar para elas também, para as pacientes, a maioria são mulheres, né? Em função do volume, do número de adipócitos retirados quando a gente faz, né? Quando está menor, a gente consegue tirar um número de adipócitos maior. Maior, porque tu está concentrado. Né? Exato. Na verdade, isso uma paciente me perguntou esses dias, assim, o que sai na lipoaspiração? Se é gordura, se sai... O que sai, enfim? E por que quando ela tinha mais peso, tinha mais volume, e quando ela perdeu peso tem menos volume, tem menos célula? Na verdade, a gente tem que entender como é um adipócito, né? Como é essa célula de gordura, que acumula gordura. A função dela é basicamente guardar energia, né? Só que ela tem um núcleo que é sempre o mesmo, a gente tem basicamente, assim, continuamente ao longo da vida o mesmo número de adipócitos.
a diferença é que quando a gente engorda e emagrece é quanto ele acumula no citoplasma dele ali, né? Então, assim, magra ou acima do peso, ela vai ter o mesmo número de células, né? O que vai diferenciar é que essa célula vai estar mais inchada ou menos inchada, que é o que vai dar volume, né? Então, quando ela estiver mais magra, na verdade, a gente vai conseguir tirar mais, né? Porque tu não vai estar tirando volume de gordura, tu vai estar tirando células, né? E o resultado tende a ser melhor também, né? E a recuperação é melhor também, bom, tu com certeza. super sabe, né? Tem a questão da paciente também que está acima do peso ser mais inflamada, né? E também tem a ver com o adipócito, que está mais alargado, que ele oxigena pior. É uma coisa mais fisiológica, assim. Mas a gente vê no pós-operatório, paciente que está acima do peso, sobrepeso, obesidade, que tenta fazer uma cirurgia, o pós é muito mais arrastado, drena mais, a cicatriz demora mais para amadurecer, porque não tem um preparo adequado, né? Tu tá intervindo num corpo que está inflamado. E a cirurgia causa uma inflamação, então tu tá acumulando traumas naquele corpo, né? E ele já está demandando muita energia com a inflamação que está ali e ele tem que ainda recuperar de um trauma cirúrgico. Claro, claro. Né? Em casos assim, exemplo, foca no culote. A pessoa tem um culote significativo, né? E já ouvi também pessoas falando assim, não, espera tu ter idade para fazer cirurgia. Mas daí se tu for pensar na questão retração de pele, né? Se é só questão culote, bem localizado, o que tu indicaria? Faz o quanto antes ou realmente espera para ter a tal da idade determinada para fazer cirurgia? Pois é. Isso é uma questão também, é a mesma coisa com implante de mama, com bléfaro. E é uma coisa que eu trago, poucas pessoas sabem, mas eu fiz praticamente metade da faculdade de economia antes de fazer medicina. E existe uma coisa em economia que é chamada custo de oportunidade, né? Ou seja, nesse cálculo a gente tem que botar o custo que tu tem de não estar gostando do teu corpo, digamos assim, né? Por exemplo, pálpebra, às vezes as pacientes vêm e dizem, será que eu opero agora? Eu estou muito incomodado, mas eu sou jovem, tenho 30 e poucos anos, tenho muita sobra de pele e tal, realmente tem. Será que eu faço agora ou faço daqui a 15 anos, que daí eu não vou precisar reoperar e tal? A gente sempre fala que, bom, depende de quanto isso te incomoda. Tu quer ficar mais 15 anos olhando toda vez pro espelho e pensando assim, isso aqui tá me incomodando, tá me deixando com o ar mais cansado, mais idoso, tá. Não é eu que vou falar se tá certo ou não, né? Tem que ver se a queixa é pertinente e tal. E aí entra esse custo de oportunidade. Mesma coisa pro culote, só que o culote, ele tem uma queixa muito comum, assim. É uma área delicada de tratar, né? E sempre quando a gente trata aqui, a gente nunca faz uma coisa muito focada, né? A gente não pode olhar assim, o culote faz parte da harmonia do glúteo, né? Então você tem que olhar o glúteo inteiro, o que tá estranho ali. Porque às vezes não é só ele, às vezes é ele que tá um pouquinho acentuado, mas tem uma depressão trocantérica logo acima que daí acentua mais, né? E falta volume no glúteo. Então se tu, às vezes... Ou tem uma flacidez associada. Exato, né? Tu tem que tentar compensando, assim, não é só olhar pro culote e ver se não, tem que lipoaspirar esse culote, passar tecnologia e tudo mais. Tem que olhar no todo, né? No glúteo todo, ver onde está faltando, onde está sobrando para tentar harmonizar ele, né? Porque ninguém olha só um culote, né? Tu olha um glúteo inteiro, daí o nosso cérebro inconscientemente vai olhar assim, tem uma coisa fora do padrão aqui e foca nele, né? Mas a questão de... E outro problema, assim, porque o culote ele é uma queixa muito comum em mulher, né? Só que ele é próximo de uma área de adesão da pele, né? Que é essa lateral da coxa. Então, ali é muito arriscado de lipoaspirar muito, porque pode dar mais flacidez e é muito fácil de ficar irregular, né? Então, a gente lipoaspira sempre com cânulas pequenas e tal, para o que sair profundamente e não ficar na superfície com irregularidade. Só que não dá para tirar tudo, né? Porque vai ficar irregular. A chance de ficar irregular é muito grande. E tem outro problema que ele é um pilar da estruturação glútea, né? Então, se tu começa a esvaziar a lateral do glúteo, o glúteo inteiro começa a descer. E daí vai piorar a flacidez, né? Então,
o tratamento ideal do culote é esvaziar o que for, assim, né? Eventualmente passar alguma tecnologia de retração, e as tecnologias de retração, Renuvium, Argoplasma, BodyTite, elas funcionam melhor quanto mais jovem tu é, né? Porque tu tem mais septos. A própria reação da pele também, A né? reação da pele, tu tem mais colágeno, tu tem um turnover de colágeno melhor, tu responde melhor, né? E estruturar o glúteo, né? Eventualmente adicionando, fazendo lipoenxertia na depressão trocantérica, na parte superior do glúteo para ele fazer um efeito lifting, né, de volume, e também melhorar o pilar interno, né? Mas são coisas assim, não adianta a gente só focar no culote, né? Tem que olhar o glúteo como um todo e ver, tentar mascarar essa queixa, né? Resolver completamente, assim, quem tenta resolver completamente, o risco de ficar irregular e chamar mais atenção ainda é grande. Né? Então sempre... E isso é uma questão de conversa, né? Tem que explicar para o paciente e tal, para ela entender que a gente vai mascarar muito bem, mas às vezes a expectativa que tem, se a gente tentasse fazer o que é... E voltamos àquilo, né? O que faz, o que não faz. A gente tem que fazer o melhor resultado, o resultado mais seguro, para isso não se tornar um problema maior. Né? E explicar muito bem, né? Sim. Previamente. Mas tu falou antes dos dois tipos de cânula, quer dizer, tu falou da cânula fina, né? Assim, até para os pacientes entenderem, né? Qual a diferença de cânula fina, cânula grossa, por que elas são usadas? Uma dá mais trabalho, mas o resultado Fala um pouquinho sobre isso. Assim, tem várias tecnologias em lipoaspiração, né? Acho que dentro da cirurgia plástica foi um dos campos, assim, nos últimos 5 anos que mais... que revolucionou, na verdade. Antigamente era uma cirurgia que se fazia com uma cânula e deu. Isso e deu. E deu, não fazia mais nada e tal. E aí a gente, claro, sempre vai avançando. Algumas tecnologias funcionam muito bem, outras nem tanto. Algumas são muito marketing para pouca entrega. Outras vão e voltam o tempo inteiro, né? Quem está mais tempo, assim, já viu laser indo e voltando, enfim, tem várias, né, tecnologias. E as cânulas, na verdade, hoje em dia, assim, a melhor forma de lipoaspirar é com vibrolipoaspiração, né? Que é uma cânula que lá na pontinha ela vai vibrando e isso reduz o trauma, acelera o processo de lipoaspiração. E as cânulas, cada cirurgião também tem sua alquimia, né? Sua preferência. E isso todo cirurgião tem, assim. De que cânula usar, que furos usar, qual a orientação dos furos, que número de furo, porque isso tudo determina como tu vai tirando essas células, né? Então, cânulas com furo grande, cânulas muito grossas, elas arrancam, digamos assim, de forma mais irregular, né? Ao meu ver, são boas para lipo profunda, né? E isso é interessante os pacientes entenderem também. Não existe uma camada só de gordura ali embaixo, né? Existem estratos de gordura e cada estrato, cada andar de gordura tem a sua característica. A camada mais profunda, ela tem uma organização de adipócitos maiores e ela é mais frouxinha, né? Que ela dá mais volume. E a camada mais superficial é de cobertura, né? Então a gente tem que lipoaspirar essa parte profunda e eventualmente quando a gente quer fazer alguma sombra maior, a gente lipoaspira essa camada mais superficial. O problema dessa camada é que ela faz muita irregularidade e era uma coisa muito comum ali nos anos 90, que era mais assim, a lipo que surgiu nos anos 80 mais ou menos, era uma coisa mais recente, não tinha essa ideia de lipoaspirar superficial e profundo, então via muita irregularidade. Aquela ali fez parte. Via na praia e as pacientes têm medo até hoje, né? Assim, ó, eu não quero aquela barriga de lipo, assim, que tu vê, é todo craquelado, assim, e isso é uma lipoaspiração superficial, né? Que daí ela vai lá... ali batendo. Fica batendo e fica arrancando o adipócito muito superficial. Então, a pele fica cheia de irregularidades, né? Que é uma coisa que a gente tem que evitar. Por isso que... E isso também não tem certo e errado, mas a gente gosta de lipoaspirar com os furos para baixo, com cânula pequena, que dá um pouco mais de trabalho, mas a gente acha que o resultado é melhor, mais regular, né? Que são, e isso demora, até alonga um pouco o procedimento, mas é por segurança e por resultado. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é o melhor resultado, vale a pena. né?
Com certeza. E fala para nós também um pouquinho da diferença entre lipoaspiração masculina e feminina. Tá, perfeito. Até para os homens não se assustarem, né, que não vão ficar com o corpo feminino. E isso é importante a gente sempre frisar também, assim, e cada vez mais a gente tem o público masculino, né, procurando, porque tá com algumas queixas. O clássico do homem é um pouquinho de gordura em abdômen inferior e acima dos glúteos ali, né? Os flancos. Em flancos e um pouquinho mais alto, que fica tipo um pneuzinho. Isso é o clássico do corpo masculino. Só que a gente tem que sempre pensar na estruturação do corpo feminino e masculino, né? Não adianta fazer uma receita de bolo assim para um paciente e não e entregar um corpo feminino, né? Muita silhueta, a gente sempre tem que focar que é um corpo masculino, aonde tirar gordura. E no homem também é muito comum a gente adicionar gordura, né? Por exemplo, ginecomastia é uma queixa bastante comum, que às vezes pode ser só glândula, às vezes pode ser só gordura e às vezes é um misto, que é o mais comum. Só que muitos homens, eles têm medo de corrigir a ginecomastia ou a lipoginecomastia por perder volume de peitoral, né? Que aí, mesmo esse panículozinho adiposo, parece que tem um peitoral ali, né? E não tem, enfim, mas mascara. E muitos homens têm medo de corrigir e tal, fazer lipoaspiração com medo de perder isso. Só que hoje em dia a gente adiciona gordura no músculo, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa muito comum em homem, que quer um pouquinho mais de definição. Está na academia, mas mantém aqueles acúmulos que são normais do corpo em abdômen inferior e flancos para o homem. A gente reduz essas áreas, né? E adiciona essa gordura que a gente coletou em musculaturas que agregam na imagem masculina, né? Membro superior, ombro, peitoral, reto abdominal, são áreas que a gente pode aumentar, né? O volume muscular com a gordura que a gente está tirando de outras áreas. Então, no fim, o ganho é muito bom. Né? E tem os exames prévios, né, de imagem que tu até pode Sim, mostrar para o paciente e claro. olha, tu realmente não tem um músculo definido, Sim, glândula, total, gordura. Total. E a gente faz até no consultório, assim, faz o ultrassom para avaliar quão espesso é o músculo, quanto a gente consegue ganhar de definição, né? São coisas interessantes e que nem todo mundo tem essa ideia, assim, tem vários homens que chegam, assim, é pouca coisa, não quero ficar com o corpo feminino mesmo, porque muito homem tem essa ideia, né, de lipoaspiração ser uma coisa feminina, de ficar com o corpo feminino e tal, e não tem nada a ver, né? Tem muito, até homem que faz muita atividade física e vai ter aquele acúmulo, um pouquinho de gordura em algumas áreas que a gente consegue melhorar a definição dele, né? Exatamente, né? João, e as cirurgias de face masculinas, femininas, também têm essas diferenças em relação às corporais? Sim, sem dúvida. Quem faz mais a parte facial é a Paula, né? Mas é uma também super comum homens aqui chegarem e falarem isso, eu não quero ficar com o rosto feminino, né? E existem, nossa, diversos parâmetros para não feminilizar um rosto, né? Que boa parte da cirurgia de face, assim, ela é voltada para a mulher, né? Mas o homem também precisa e é super normal ter essa vaidade e tal, só que o maior medo dos homens que chegam aqui é assim, eu não quero ficar com o rosto feminino, não quero ficar com um jeito que parece que eu fiz cirurgia, né? Enfim, são vários pequenos detalhes que devem entrar no planejamento cirúrgico, né? Para não deixar um rosto feminilizado. Sim. Né? E falando em Paula, como é que está o planejamento da agenda dela, de vocês? Sim. Quais são as novidades para 2025? Tem muita coisa, né? A Paula foi convidada para escrever um capítulo de livro, né? Que vai virar, assim, o planejamento é que seja o livro base, né? Para órbito palpebral aqui no Brasil. Que a gente ficou super orgulhoso, né? Baita referência, né? Excelente. Fui convidada também para colaborar num curso no Rio, né, com o Dr. Marcelo Cury, que foi com quem ela fez o fellow lá.
E, enfim, tem muita coisa vindo por aí, né? A gente vai fazer um curso também de aplicatura por vídeo, muito provavelmente fazer um curso de remodelamento costal, mais um, justamente para essa questão de silhueta, avanços, né? Que a gente sempre tem que estar... Toda hora surgem coisas novas e a gente tem que sempre estar à frente para entender o que vale a pena mesmo, o que é moda, o que dá resultado, o que não dá resultado. E a gente sempre tem que estar muito atualizado, né? Assim como tu também, toda hora tá cheio de curso e coisa, né? Que muitas coisas mudam, né? E a gente sempre tem que estar... não é só a paciente que chega aqui e viu coisa em rede social e coisa. A gente tem contato com cirurgiões do Brasil inteiro, né? E toda hora alguém está tentando resolver um problema que a gente sabe que não tem muita solução e tal. A gente vai. O ano passado a gente foi para 4 clínicas conversar com os cirurgiões para ver o que eles estavam fazendo, o que eles não estavam. No Brasil inteiro. Foi para Bahia, Londrina, Maringá, para conhecer, para ver, para aprimorar, né, o que a gente está entregando. Porque não adianta a gente ficar parado achando, eu sei tudo que precisa fazer e é assim que vai ser e tal. Sim. Quando tu vê, tem uma pessoa que está em outro lugar, que tirou uma ideia maravilhosa que ninguém... beleza, é isso aqui, vamos lá aprender com ele como se faz para entregar sempre o melhor resultado, né? E, enfim, que nem tu também, toda hora tá com novidades e avanços, porque isso entrega resultado, né? Sim. Isso muda o jogo e é fundamental sempre estar à frente, né? Com certeza. Assim como às vezes a gente vai até os cursos ou eventos, enfim, e sai de lá com a certeza de que não é isso que a gente vai fazer. Mas a gente precisava ir até lá. Exato, porque tinha essa coisa assim, será que é isso tudo? Será? E ver e realmente não é. Ou às vezes a gente vai sem expectativas, né? Zero expectativa e se surpreende positivamente. Isso também acontece, né? Muito. Tanto na área médica quanto na área da físio. E é muito legal, né? Mas a gente tem que ir, né? E daí, muitas vezes, juntando conhecimento, né, de várias técnicas, a gente também consegue começar a fazer a nossa técnica. Cria o teu, né? Sempre assim. Eu tinha uma coisa que eu falava na cirurgia geral, assim, que tu aprende com todo mundo, sabe? Até quem, assim, a pessoa faz um negócio que tu não acha legal. Mas até isso é bom, pra tu ver assim, cara, isso eu não vou fazer, isso não é legal. Isso aí. E em pequenas coisas, tem que sempre estar atento, assim. O jeito que calça a luva, coisas que a gente nem imagina. Tu tá aprendendo, né? E tu decide se vai agregar isso ou não, porque no fim tu vai arranjar o teu jeito de fazer as coisas, né? Só que tu tem que consumir, tu tem que ver, tu tem que aprender, tu tem que estar aberto a novidades, porque se tu parar no tempo, imagina tu depois, assim, saiu da físio, beleza, não vou fazer mais nada. Meu Deus, quanta coisa mudou. Muita coisa muda, né? Eu já não faço mais o que eu fazia faz muito tempo. Exato. Né? E até assim também, o que eu vejo, né? Eu estou acompanhando um pessoal aqui da região que foi para Nova York no NRF sobre as novidades que estão vindo por aí, né? Ou enfim, quais vão ser as indicações de excelência para os próximos anos. E o que se fala muito? Já teve o pico da inteligência artificial, mas só usar a inteligência artificial e não proporcionar aquela experiência, aquela sensação boa para o paciente, também não vale de nada, né? Então, acho que o segredo ainda continua sendo o equilíbrio, né? Que a gente tem que estar à frente das tecnologias, porque também se a gente não usasse esses canais, né? Canais, eu digo, podcast, Instagram, todas as plataformas, ninguém também saberia que a gente existe, nem que o nosso trabalho existe. Exato. Muito menos que ele é bom. Né? Então, a gente também precisa dessas mídias, a gente precisa desses canais de divulgação, mas também, se a gente não for bom, nada vai se sustentar. Exato. Né? Então, a gente precisa continuar fazendo o nosso tema de casa, que eu chamo, né? Que é trabalhando bem, fazendo tudo honestamente, entregando para o paciente o melhor que a gente pode, né, proporcionar para ele, e sendo sempre muito, obviamente, transparente, né? Mas também mostrando para o mundo e aproveitando essas tecnologias, porque hoje, assim como a gente está aqui conversando, alguém lá do outro lado, né, Japão, Austrália, sei lá, pode estar nos assistindo
em tempo real, e isso é fantástico. E por isso que hoje em dia também fica tão fácil a gente ter esse contato com colegas, né? E os grupos de cirurgiões de excelência, os grupos de fisioterapeutas que trabalham com excelência na reabilitação, a gente também tem esses grupos, a gente cultiva esses grupos e ajuda colegas. Muitas vezes a gente ajuda colegas, né? Tô com uma situação aqui que eu tô com dúvida se eu vou por esse ou por esse caminho. Coloca em discussão no grupo e a gente se ajuda. Assim, isso, e quem nunca passou por isso, tá, pelo menos hipoteticamente, passando pela situação e já vivencia e já sabe o que fazer e o que não fazer. Exato. Como você estava falando, a gente sempre aprende. De alguma forma, a gente sempre aprende, né? E sempre tem que estar atento, né? Muito. Porque, como tu estava falando, assim, tem muito conhecimento disponível, né? Tem que entender o que vale a pena, o que não vale. Filtrar. E filtrar, porque rede social tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é isso aqui, a gente está conversando, trocando ideia, tem muita gente boa que expõe seu trabalho, mas tem muita gente que usa a ferramenta de uma forma pouco idônea, né? Prometendo mundos e fundos e fazendo e acontecendo. E aí acontece o que a gente vem vendo, né? Vem clínicas com muitos seguidores, mas aí aparece no Fantástico no domingo, que nem apareceu agora, com complicações, enfim, porque muitos criam, eles sabem usar a rede social para vender um produto, criam esse desejo no paciente, mas esquecem de fazer o básico, que é ser um ser humano, ser bem formado, entender o que está fazendo, contratar as melhores pessoas, para o que ele está vendendo na rede social bater, né? Com E muitas pessoas focam muito na rede social, entregar um negócio maravilhoso e tal, e no fim das contas, acabar como sempre acaba, né? Com tragédias. Isso aí. Ai, gente, mas então por isso que vamos continuar, né, a nossa caminhada por estudos, por esclarecimentos, pela transparência, né? O que a gente faz hoje não quer dizer que daqui a 10 anos a gente vai estar fazendo, com certeza a gente vai estar fazendo melhor. Sim, né? Que nem tu tinha falado, né, do podcast anterior, né, da comparação entre 10 anos atrás e agora. Não tem nada de errado no que foi feito. É uma evolução. É evolução. O errado é seguir fazendo, mesmo com todas as novidades e atualizações e estudos, seguir fazendo como era feito, porque é assim que é feito e tudo mais, e negar tudo que está chegando, né? Sim. Porque isso é ciência, no fim das contas, né? E ciência nunca acaba, toda hora tá... É inesgotável. É inesgotável, não existe uma... Todo mundo que fala isso aqui sem dúvida vai dar certo, sem dúvida é o melhor, porque o que a gente faz é uma ciência biológica, né? Tem muita variável no meio que é impossível dominar tudo. Tu faz o que os estudos mostram que, assim, 90% das vezes é o melhor. Mas não tem como bater um martelo porque não é uma ciência exata, né? Acho que tem uma frase, nem mesmo aos deuses vai ser mostrada toda a realidade. Porque é tanta coisa que não tem como saber, sim, absolutamente tudo. A gente vai tateando. E ciência é isso, sabe? É o melhor que tem, é o mais atualizado que tem. Há 10 anos atrás, aquilo ali era o mais atualizado que tinha. Aquele jeito de pré, de pós, de cirurgia. Hoje em dia é diferente. O preparo é muito melhor, né, atualmente. E não quer dizer que daqui a 10 anos o preparo vai ser ainda melhor. A gente vai olhar para trás e falar, nossa, a gente fazia isso e tal. Olha como a gente evoluiu, né? O certo é fazer o que as evidências atuais têm de disponível, mostram, né? É Exato. isso aí, né? E o interessante é que o que a gente pode mostrar para o paciente? Que hoje em dia a informação que a gente dá para ele vale muito. Por quê? Exatamente fazendo o gancho com o que tu falou. Se a gente dá informação, o paciente está sabendo. Então ele pode escolher seguir a nossa orientação ou não fazer nada. Agora, se ele não tem essa informação, ele não tem como optar. Exato. Né? Então, por isso que a gente sempre fala que a informação dada na consulta pré-operatória, ela é fundamental. Ela é fundamental, até para daqui a pouco o paciente ter consciência. Não, é um procedimento cirúrgico, porque às vezes o paciente está com uma ideia de que vai lá. Disney. Não é assim, né?
Então, a informação pré-operatória, seja da consulta do cirurgião, seja da consulta da fisioterapia, ela é extremamente relevante. Muito. E a gente já sabe qual as maiores dúvidas, os maiores anseios das pacientes. Então, a gente muitas vezes já vai falando antes, né? Já vai preparando. E justamente isso, assim, uma cirurgia plástica não é um passeio, né? A gente faz absolutamente tudo, é super rigoroso para tudo dar certo, mas eventualmente tem algum sangramento, porque é um corpo, né? É um ser humano que está ali. E tem muitas variáveis que a gente não consegue controlar. A gente controla tudo que está ao nosso alcance, mas tem coisas que a gente não controla. E isso deve ser explicado, né, para a paciente entender que ela não está comprando uma transformação, assim, né? Ela tem que participar desse processo e por isso é importante a físio também conversar no pré, acompanhar no pós, para ela entender que é um processo, não é um episódio e vou sair transformado, né? É um período, são mudanças que acontecem no corpo, mas é muito fundamental também, e isso é uma coisa que eu também falo em consulta, sobre autoimagem, sabe? Tem até um livro, é Cyber Cybernetics, um livro antigo, que foi um cirurgião plástico que escreveu, que é justamente sobre autoimagem, que ele operava muitos pacientes que ele percebia que não melhoravam a autoimagem no pós. E ele começa a investigar isso, sabe? Porque, e ele sempre fala assim, não aceito ser um cirurgião plástico que não aborda esse tipo de coisa, a psicologia do paciente, sabe? De um paciente que vem fazer, por exemplo, um lifting facial, ele tem que entender que ele está fazendo um lifting, que tem um processo de toda a recuperação e que é uma cirurgia de rejuvenescimento. E ele tem que, na cabeça dele também, entender isso. Não adianta vir fazer porque a cabeça vai continuar com aquela ideia e tudo mais, né? São coisas muito de autoimagem, assim. Não adianta a gente lipoaspirar, fazer uma lipoescultura, por exemplo, e a paciente ficar com aquelas inseguranças que mantinham ela naquele corpo, sabe? Tu tem que trabalhar a cabeça do paciente também, não é só uma cirurgia e ponto, e acabou. Né? É um processo todo, é um processo de mudança. Isso aí. João, a gente ficaria a tarde inteira aqui conversando. Sem dúvida. Ai, mas foi um prazer conversar contigo, poder esclarecer para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, sobre dúvidas, sobre expectativas e todo o universo da cirurgia plástica, que é tão encantador, pelo menos para nós, né, que adoramos. Né? Isso para nós não é trabalho, né? É um prazer falar e fazer tudo isso. Então, João, muito obrigada. Obrigada a toda a equipe. E vamos seguir essas novidades que em breve vão aparecer aí. Vamos botar na rede social, né? Sim. Então tá certo. Obrigado, Fê. É um prazer te receber aqui. Obrigada. Então, acabamos de gravar o podcast hoje com o patrocínio de Luviv e As Gurias Semijoias e também com o apoiador Active Tape.